Olha só, lembrando que nós vamos entrevistar não o delegado Assis Ramos, mas sim o pré-candidato a deputado, seja ele a estadual ou a federal. Bom, isso ele vai decidir depois. Assis, as suas contas 2017 e 2018 foram rejeitadas, desaprovadas pela Câmara Municipal de Imperatriz. Mas, mesmo assim, o senhor se auto-intitula pré-candidato a deputado federal ou a estadual. Essas contas foram reprovadas num ato político, né? Não foram reprovadas no ato técnico. O ato técnico que foi analisado pelo Tribunal de Contas do Estado aprovou, né? O Tribunal de Contas do Estado, que é o órgão técnico que avalia minhas contas, as contas dos prefeitos, foi aprovado. E agora a decisão recente do STF determina que as câmaras municipais não têm mais poderes para desaprovar a conta de gestores que tiverem com as suas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Então, acaba recaindo sobre o meu caso, né? Então, nada obsta de Assis Ramos ser candidato, porque as contas foram rejeitadas pela Câmara, foram aprovadas pelo TCE, e o STF tirou esse poder da Câmara. Então, não tem nada que impeça a minha candidatura. O senhor, desde o início da atual gestão municipal, tem usado as redes sociais e criticado duramente a atual gestão do prefeito Rildo Amaral. No entanto, o Rildo Amaral diz que está fazendo simplesmente aquilo que o senhor deixou de fazer quando prefeito dessa cidade. Mas o que mesmo que ele deixou de fazer? O que eu deixei de fazer? É o asfalto do governo do Estado que ele está fazendo? Eu também fiz asfalto, sozinho, né? Não tinha o apoio do governo do Estado, todos vocês sabem, a cidade sabe, eu não tinha apoio de ministro. Então, o que ele está fazendo, na realidade, ele está fazendo muita coisa que eu não fazia. Primeiro, criando problema com categorias que, na minha época, não tinha problema. Por exemplo, essa questão do som automotivo, né? É uma coisa que eu não sei como é que um prefeito que tem tantos afazeres vai criar problema com a categoria que está se divertindo e que até fomenta a economia da cidade, porque ali é um movimento de entretenimento que traz também dividendos para o município. Eles tiram as licenças e tudo. Tem também algumas coisas, por exemplo, o que ele deixou de fazer, o que ele está fazendo que eu não fiz é bagunçar o centro da cidade com a Zona Azul, com a retirada da Zona Azul. Administrativamente, aquilo foi uma coisa péssima para a cidade. A população já estava acostumada com a Zona Azul. E hoje, não só a população, como os lojistas reclamam da ausência da Zona Azul. É uma zorra o centro da cidade. Então, assim, tem várias... A fábrica de asfalto, ele deixou de funcionar, está sendo sucateada. Se quer fazer asfalto mais barato, né? Pavimentação mais barata, por que não usa a fábrica de asfalto? Por que não usa a fábrica de bloquetes, que estava em vias de ser colocada em funcionamento, né? Fizemos vários testes, está divulgado, pode olhar no meu Instagram, que está lá tudo lá. Então, assim, eu não vejo nada que o atual prefeito tenha feito melhor do que eu, a não ser bajular o governador. Agora, isso aí, essa aula aí, ele aprendeu e aprendeu bem, né? Nessa bajulação, ele tem conseguido trazer o governador para cá, e o governador, praticamente, no meu ponto de vista, é o prefeito da cidade, quando se fala em infraestrutura. Coisas básicas, como fardamento escolar, o atual prefeito não está conseguindo cumprir. Coisas básicas, como a merenda escolar, nós nunca tivemos problemas com merenda escolar dentro da minha gestão, né? Ele, além de não cumprir o que ele fala, que ele disse que ia dar 2 merendas escolar, 2 merendas num só dia, melhor dizendo, ele não está conseguindo nem cumprir o básico, né? Por exemplo, as escolas em tempo integral hoje, eu denunciei ontem, hoje estão sem aulas, né? Estão sem ser em tempo integral. Diga-se de passagem, quem criou essa modalidade de escola em tempo integral foi a minha gestão. E hoje não tem mais tempo integral. Por quê? Por falta de merenda escolar. Então, não tem nada na gestão dele nesses 8 meses, 8, 7 meses, que seja melhor do que a minha. A única coisa que tem, que a gente pode dizer, é a ajuda do governador, que eu não tinha, a ajuda do ministro, que eu não tinha, e as chuvas.
né? Não tem chuva na gestão dele. Nós passamos por um 2025, você é daqui, quem está me ouvindo sabe que o inverno de 2025 foi muito ameno, né? Não foi rigoroso como os da minha época. Mas, assim, isso é uma coisa climática, que ele não tem culpa, né? Mas o fato é que o principal fator que desgasta um prefeito, sobretudo de Imperatriz, são as chuvas. E ele não teve ainda essa experiência. Aí eu fico observando, quando chegar a chuva, como é que vai ser? Entendeu? Ele sozinho está conseguindo desgaste, né, mesmo com a ajuda do governador, mesmo com a ajuda do ministro, mas é uma coisa que a gente vai para frente. Então, eu não vejo nada positivo que ele faça que possa ser motivo de dizer, na época do Assis era assim, na minha época é melhor. Eu não vejo isso. O senhor também tem usado as redes sociais de forma bem intensa, criticando inclusive a questão da falta de licitação na realização de muitas obras aqui na cidade de Imperatriz. Mas o senhor, Assis Ramos, quando prefeito, também teve um governo recheado de muitos escândalos, inclusive com secretários seus que foram presos, inclusive em uma operação da Polícia Civil, em parceria com o Ministério Público do Maranhão. Eu fiz, na minha pré-campanha e na campanha, e dentro da minha gestão, fazia reuniões sempre e dizia o seguinte, quem for podre que se quebre. Pode olhar nas redes sociais que tem essa minha fala. Eu falei na pré-campanha que secretário que fizesse as coisas erradas iria se resolver com a justiça. Então, assim, a Polícia Federal ou a Polícia Civil nunca veio na minha casa. Não tem como você ter o controle total de uma administração. Não tem. Você diz, olha, faça isso. Eu me lembro muito bem, naquela época da pandemia, né, que foi alertado que o dinheiro da pandemia era um dinheiro que é muito fiscalizado, né, porque foi num curto espaço de tempo. E eu recordo muito bem que eu falei para a secretária na época, cuidado com esse recurso, tanto para ela como com o controlador. E aí cometeram falhas, né, administrativas, que ensejaram ações, né? Ensejaram ações policiais. Agora, Assis Ramos nunca teve a sua casa invadida por policiais, invadida não, com mandados de busca, porque a polícia não invade. Quando a polícia vem, ela vem autorizada pelo juiz, né? Então, está tudo legal. Agora, os secretários que erraram, e todos eu exonerei, logo que eu soube da situação, às vezes até numa atitude assim de preservar o próprio secretário até que a coisa fosse resolvida, a gente não pode se esquivar disso, né? Existem vários escândalos aí, em outros até na esfera federal, que eu não posso pegar e atribuir ao presidente Bolsonaro, atribuir ao presidente Lula, porque os secretários, os ministros, os assessores, eles têm que ter autonomia, e nessa autonomia eles acabam tomando atitudes que são passíveis de fiscalização. Então, assim, dentro da minha gestão, teve, sim, essas situações. Eu até dizia assim, a Prefeitura de Imperatriz ela é uma casa de vidro. Se o Ministério Público vier aqui pegar informações, querer informações, inclusive o portal da transparência nossa, era transparente mesmo. Teve até o selo ouro, né, em transparência. Na gestão de um secretário meu, não quer dizer que também tenha a minha participação. Tanto é que hoje, até hoje, eu não respondo nenhum processo criminal, né, por envolvimento em qualquer ato ilícito dentro da minha gestão. Se Assis Ramos fosse dar uma nota hoje para a saúde de Imperatriz, qual nota o senhor daria? E por quê? Olha, ali eu acho que não dá nem para dar nota, né? Tem coisas que estão acontecendo ali não tem aquela época que o professor, não sei se você é dessa época, que ele, para não dar um zero, ele botava assim, visto, né? Você é dessa época, né? Então, acho que ali não merece nem nota, um lugar, um socorrão, que até bem pouco tempo estava sem portão. Não sou eu que estou dizendo, saiu nas redes sociais, você deve ter visto, você que está me ouvindo, está me assistindo, viu também. Não tem um portão, o portão está quebrado, né? É uma coisa pequena. Poxa, mas é o portão. Se o portão da tua casa está quebrado, alguma coisa está errada, muito errada lá dentro. Filas para o paciente e o acompanhante, fila. Como é que um paciente vai enfrentar uma fila se ele já está doente? Não foi eu que disse, não foi eu que disse. Está divulgado aí nas redes sociais. A PAI, que aquele irmão do secretário, irmão do prefeito, vivia na frente da PAI fazendo reclamações e tudo.
e hoje ele nem recebe o presidente da APAE, segundo informações que chegaram até o meu conhecimento, e a APAE está aí sem ser pago. Então, assim, não tem que dar nota. Os postos de saúde estão aí, todo mundo reclamando. Os servidores, pergunta para os servidores, faz uma pesquisa para os servidores públicos da saúde, como é que eles estão sendo tratados. Entendeu? O socorrão, por exemplo, outra coisa que eu quero falar, a ortopedia. Foi o maior esforço da nossa gestão tirar aquelas empresas terceirizadas que trabalhavam no socorrão, porque é caro, e substituímos por funcionários, por médicos concursados. A ortopedia é um exemplo, entendeu? O que é que eles estão fazendo? Botando uma empresa terceirizada sem licitação. Sem licitação. Tem uma empresa de ortopedia funcionando no socorrão, entendeu? De um senhor chamado Robson, né, que é ligado ao Antônio Pereira, entendeu? Que é deputado, onde está lá funcionando. Todo mundo sabe lá no socorrão. Temos médicos concursados que estão deixando de trabalhar para essa empresa, né, que não tem licitação, né, ou foi feita uma dispensa, com certeza foi dispensa. Diga-se de passagem, são 50 contratos sem licitação, ou adesão de ata ou dispensa de licitação. E, nesse caso da ortopedia em específico, eu ouvi isso de um médico que trabalha lá. Quando eu disse que eu tenho um soldado em cada pasta das secretarias de Imperatriz, da Prefeitura de Imperatriz... Você não estava blefando? Não estava brincando, não. Né? Não são pessoas que trabalham para mim, que estão lá investigando, não. São pessoas que estão decepcionadas com a atual gestão. Por exemplo, hoje eu não sei, mas ontem o lar do idoso, a Casa do Idoso Feliz estava sem comida. Lá quem está fazendo a comida são os próprios funcionários comprando para dar para os idosos. Ah, é mentira. Pois vai lá, pergunta lá para os servidores, pergunta, na realidade, para os usuários como é que está, entendeu? O Centro Pop também sem comida. Então, é uma série de situações que não é porque eu tenho soldados. Quando eu falei soldados, são pessoas que me informam indignadas de situações que não tinha problema com isso antes e agora está tendo. Então, fique atento aí, eu acho que o mais importante, aí eu repasso essa informação para o Ministério Público, através da sua entrevista aqui, através do seu canal, que tem uma empresa de ortopedia dentro do socorrão, de conhecimento de todos, que não foi licitada e que está trabalhando, e que os médicos concursados, eu chamei 200 médicos, foi o maior concurso da Prefeitura de Imperatriz, tem lá 200 médicos, isso na época da pandemia. Então, não tem necessidade de contratar ortopedia, empresa para ortopedia, já que tem os médicos concursados. Então, assim, são essas irregularidades, essas ilegalidades que me dão a condição de dizer que a nota ela não é nem zero, é só aquele visto. Rio do Amaral, quando candidato a prefeito de Imperatriz, pregou muito a questão de vamos prender o Assis Ramos. Assis Ramos será preso. Ele vai sair da prefeitura algemado, preso, porque lá é o lugar dele. O senhor já, entre esses meses, 7 meses praticamente de governo Rio do Amaral, né, estamos no 6º mês, o senhor já recebeu alguma intimação para ser preso? Nunca recebi intimação, nem a auditoria, que é a cargo dele, entendeu? Ele nunca fez, eu nunca fui chamado para nada, entendeu? Estou aqui trabalhando da mesma forma, como delegado de polícia. Hoje eu não trabalho porque eu estou de licença, devido a um problema que eu tive, uma lesão na minha perna. Mas essa história foi uma jogada de marketing dele, né? O que disseram os marqueteiros? Tem que dizer para a população que tu como é que chama? É o herói. O Assis é o vilão e eu sou o herói. E para chamar a atenção, porque, na verdade, todos criticaram, né? Se você for rever a campanha de todos os candidatos, era falando mal da nossa gestão. Propostas eram poucas. Era só dizendo, ele é isso, ele é aquilo, ele é isso, ele é aquilo. Aproveitando uma rejeição que existia, eu não nego, devido aos buracos na cidade, devido à longevidade, devido aos 8 anos de prefeito. Madeira também passou por maus momentos no final do mandato dele. É natural para todo prefeito que tem 8 anos de mandato, sobretudo uma cidade grande e complicada como Imperatriz. Então, ele se aproveitou. Foi o que eles... A proposta dele foi o quê? Falar mal do Assis.
Eu não lembro de uma proposta desse cara dizer assim, olha, nós vamos fazer isso e isso. Tudo era na intenção de desmerecer a minha gestão, né? E dizer, até que ele chegou ao ponto de o marqueteiro dizer para ele, fala que vai prender, que isso vai comover a população. A população com raiva, sobretudo dos buracos, eu disse assim, não era com raiva de mim, com raiva dos buracos, e acabaram acreditando nesse engodo dele. E eu estou aqui, né, à disposição, não dele, que ele não tem autoridade para prender ninguém, mas à disposição da autoridade judiciária, o policial, o Ministério Público, e nunca fui intimado, eu sei o que eu fiz, e estou aqui tranquilo, vivendo minha vida com a minha família. Assis, recentemente a Polícia Federal fez um mandato de busca e apreensão, cumpriu, na verdade, um mandato de busca e apreensão na casa do deputado Josivaldo JP. Há quem diga, a boca miúda nos bastidores, que Assis Ramos está por trás disso. Isso tem alguma coisa a ver com o senhor? A Polícia Federal é um órgão muito sério e todos conhecem. A Justiça Federal é um órgão muito sério, né, e todos conhecem. Eu não tenho qualquer influência na Justiça Federal e nem tampouco na Polícia Federal. O detalhe é que querem justificar o injustificável, aí ficam atirando para todo lado. Quando as ações, tanto do Ministério Público como da Polícia Federal, foram dentro da minha gestão, na Casa dos Secretários, eu nunca coloquei culpa em ninguém. Eu sempre falava para o secretário, vocês fizeram alguma coisa errada que merece ser fiscalizada pelos órgãos fiscalizadores, seja a Polícia Federal, seja o Ministério Público, e com a autorização do Judiciário. Então, assim, eu nunca vi nada ali como ilegalidade ou como perseguição. É o trabalho deles, né? Agora, o que tem que ser dito é que algum indício teve para chegar àquela medida cautelar, que é uma medida de exceção, é uma medida que não é comum acontecer, sobretudo quando se trata de uma autoridade do quilate de um deputado federal. Então, eu sou policial, quando a gente vai investigar uma autoridade, a situação ela tem que ser bem analisada, todos têm que ser bem analisados, mas uma autoridade do tamanho de um deputado federal, claro que você tem uma lupa triplicada, porque ali é um representante do povo e pode trazer um prejuízo para ele, né? Grande, como de fato eu acredito que sim, tanto moral como político. Agora, participação minha, de forma nenhuma, isso aí não passa de um devaneio, entendeu? E volto a dizer, quando a Polícia Federal, uma única vez, e quando o Ministério Público, algumas vezes, foram fiscalizar as secretarias da época da minha gestão, não botei culpa em ninguém, não. Eu fui para cima dos secretários, eu demiti os secretários que estavam envolvidos e deixei a Polícia Federal trabalhar, a polícia trabalhar, entendeu? E eu sempre dizia, algum indício aconteceu. Claro que indício não quer dizer que a pessoa vai ser sentenciada. Uma investigação, uma busca e apreensão, ou mesmo até uma prisão cautelar, não quer dizer que aquela pessoa já está sentenciada. Ali, naquele momento, tem indícios. E, no decorrer do processo, a pessoa apresenta a sua defesa e acaba sendo inocentada. Existem vários exemplos aí, inclusive, até com o próprio presidente da República, que depois teve os processos todos, tipo assim, fechados, né, contra ele. Então, isso é da nossa legislação. Agora, botar a culpa em mim é um devaneio que não tem nem o que se discutir. Para encerrar essa entrevista, que nota o senhor daria para a administração municipal de um modo geral? 0. É o visto também. E eu vou te dizer por quê. Eles colocaram a Zona Azul como sendo assim, a salvação do centro da cidade, né? A retirada da Zona Azul. Está lá a bagunça. Ele falou que existia um estado de calamidade financeira. Só que a calamidade financeira é só para deixar de fazer as licitações, para indicar qual empresa a prefeitura vai contratar. Por quê? Por outro lado, vários superintendentes ganhando super salários, ele dobrou o número o valor
do vencimento dos secretários. Então, aquela patotazinha perto dele, os amigos do prefeito ganham salários absurdos. Em contrapartida, os salários dos servidores em geral tiveram cortes significativos. Outra coisa que tem que se levar em consideração, como é que eu vou dar nota a uma gestão que não consegue fazer uma licitação? Com 7 meses não fez uma licitação, só se foi feita uma hoje. Mas até onde eu sei, acompanhando pelo portal da transparência, não tem uma licitação. É um prefeito que se notabiliza muito mais pela bajulação ao governador, muito mais pelos desgastes com categorias, né? Acabei de falar do som automotivo, né? Mas teve problemas também lá na Praia do Cacau, onde eles fizeram uma armadilha para pegar as pessoas que iam para lá. E aí eu faço uma ressalva, por que aquela concentração ali de fiscalização na Praia do Cacau, ali, com multas e tudo? Porque as multas vão todas para o fundo de trânsito, que é um fundo que o prefeito é que pode mover esse fundo, né? Mais arrecadação para o prefeito, para a prefeitura. A Guarda Municipal tem uma Guarda Municipal, mas que tinha uma força especial que não foi fácil a gente formar aqueles guardas municipais. Eles simplesmente, diante de toda a escalada da criminalidade no nosso país, no nosso estado e aqui também em Imperatriz, ele tira aquele grupo especial, né? Coloca um secretário que não entende de segurança pública para fazer segurança pública, né? Deixa o adjunto, que é muito mais preparado, como um subalterno de um secretário que, como eu falei em outras vezes, nunca fez nenhuma abordagem policial, não sabe, não é porque ele não é porque seja burro ou alguma coisa dessa natureza, não é porque não tem experiência nisso, não se formou nisso, entendeu? Então, assim, é uma série de situações que a gente classifica como trapalhões, né? Eles estão aprendendo fazendo. Então, não tem como a gente classificar como uma boa gestão. Na infraestrutura, o que está salvando são as ações do prefeito, do governador, que é o prefeito da cidade, né? O governador Carlos Brandão, porque a fábrica de bloquetes não está. Rapaz, aquilo é um patrimônio da cidade, independente de quem seja o prefeito, entendeu? A usina de asfalto coloca para funcionar. Tudo bem, eu tenho uma terceirizada ali que faz também para agilizar, mas coloca a fábrica de asfalto também. Qual é o óbice que tem de colocar uma fábrica de asfalto para funcionar? Qual é o óbice que tem? Acho que todo mundo, tanto a pessoa mais inteligente e a menos inteligente, entende que quando você tem uma fábrica, tudo barateia, tudo fica mais barato. Então, diante dessas ações e outras, que eu não recordo agora, né, como a questão da educação, que não tem farda, que não tem merenda, a gente não pode classificar essa gestão como uma boa gestão. Eu vou finalizar dizendo o seguinte: verifica que ele não teve inverno rigoroso. Verifica que ele, o cabeça de motor, né, ele não teve, ele tem, na verdade, um apoio que nenhum dos outros prefeitos tiveram do governador. O governador está aqui praticamente morando literalmente na cidade. Verifica que ele tem o apoio do ministro, então tem o apoio do governo federal. E, mesmo assim, ele experimenta um desgaste que é feito pelas próprias mãos, né? Um desgaste pelas próprias mãos. Eu vi um outdoor ali da Associação Comercial onde faz elogios ao governador. Porque, na verdade, se os empresários estivessem satisfeitos, faziam elogio tanto ao governador como ao prefeito. Essa é a minha avaliação. Posso estar errado, beleza. Eu não estou querendo tomar a frente da associação comercial, mas eu vejo ali o elogio ao governador. E é digno de elogios mesmo esse trabalho aqui do governador. Agora, e quando o inverno chegar? O cara faz um desgaste sozinho. Cria problemas com categorias que antes eram tranquilas, faziam o seu trabalho. Então, não teve inverno, né? Então, a gente tem que ponderar essas coisas. É ruim para ele, é ruim para a cidade, principalmente, porque uma cidade onde o prefeito tem um desgaste muito grande, o povo padece, o povo sente. Mas está no início da gestão, ainda tem tempo de baixar a bola, ainda tem tempo de chamar os seus principais assessores e mudar a postura, porque até aqui, tirando a ajuda do governador,
é uma administração pífia.